Fala aí, turma. Aqui é o JP e a gente vai seguir fazendo exercícios. São exercícios da apostila Eleva para o nono ano de Química, apostila 2, capítulo 9. Capítulo que trata como são formadas as moléculas. Então vamos lá, ligações covalentes. Exercício que a gente vai fazer primeiro é o exercício número 12 das atividades finais. Diz o seguinte: o modelo tridimensional a seguir representa uma molécula de etanol. Etanol é o álcool que a gente tem em casa, para limpeza, é o álcool que usa a questão de combustível, enfim, tem várias aplicações, várias utilidades esse etanol para a gente. Está aqui, então, no que ele deu para a gente, a molécula de etanol. De acordo com essa representação, pode-se afirmar que o etanol é constituído por... Então, aqui ele faz a diferença de átomo para elemento químico. Cuidado! Vamos lá, o que é átomo? Átomo é a bolinha. Então, tem aqui, ó, cada bolinha é um átomo diferente. E o que é o elemento químico? É o tipo de bolinha. Então, eu tenho aqui, ó, duas cores, né? Eu tenho dois átomos de carbono, tenho um átomo de oxigênio, que é a bolinha vermelha, e tenho aqui 6 átomos de hidrogênio. Esse tracinho aqui é a ligação que acontece. Então, eu tenho aqui a ligação, cada uma dessas ligações aqui é tudo ligação simples que a gente estudou, tá bom? Mas aqui ele não pergunta disso, ele pergunta só quais elementos e quanto de cada elemento. Ou seja, a fórmula molecular do etanol. Então, aqui eu tenho 9 átomos, vamos contar, são 9 bolinhas. Então, aqui eu tenho, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de 3 elementos químicos, 3 cores de bolinha diferente, ok? É importante a gente saber fazer essa diferenciação. Próximo exercício agora, exercício número 8, que a gente vai fazer. Os ácidos são muito utilizados nas indústrias e em nosso dia a dia. Uma característica geral, válida para a maioria dos ácidos, é a presença do elemento hidrogênio em sua composição. Por meio de ligações covalentes, o hidrogênio combina-se com ametais, formando ácidos. O ácido formado entre o hidrogênio e o enxofre, por exemplo, possui a seguinte fórmula molecular. Então, ele falou quais elementos. Está aqui, ó, hidrogênio, que é o H, e o enxofre, que é o S. O que você vai fazer? Ele deu aqui o número atômico para a gente consegue fazer a distribuição eletrônica, já que eu não sei de qual família que eles são, e eu consigo, pela distribuição eletrônica, saber quantas ligações cada um vai fazer, no sentido de ligações covalentes. Então, vamos lá. Como tem apenas um próton, né, aqui eu estou falando do átomo neutro, eu tenho também um elétron. Então, lembra que o hidrogênio faz apenas uma ligação covalente. E o enxofre está aqui, 16. Na hora que eu faço a distribuição eletrônica, é 2, 8, 6. Ou seja, a camada de valência dele tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, é da família 6A. Se ele é da família 6A, para chegar, lembra que para chegar em 8 elétrons, faltam 2. Então, ele faz 2 ligações covalentes. Significa o quê? Se eu tenho aqui o enxofre, que quer fazer 2 ligações, e o hidrogênio que quer fazer uma, o que eu posso fazer? Eu coloco um enxofre e 2 hidrogênios. Vamos analisar aqui o que eu fiz. Ó. O enxofre tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, aqui 5, aqui 6. E o hidrogênio tem 1. Esse 1 aqui e esse 1 aqui. Se eu uso só um hidrogênio e um enxofre, o hidrogênio fica satisfeito. Ele faz uma ligação, tá certo. Só que o enxofre precisa fazer 2 ligações. Então, ele faz uma com o hidrogênio e outra com o outro. Por que eu posso usar aqui 2 hidrogênios? Porque ele falou para mim, aqui nas possibilidades, eu tenho que testar qual delas faz sentido. Nenhuma das outras aqui eu vou conseguir montar e satisfazer os 2 elementos ao mesmo tempo, se não for essa daqui. Então, eu tenho um S, porque agora o S tem 2, 4, 6, 8 elétrons, e cada H tem 2. Então, cada hidrogênio tem 2, também está satisfeito. Assim, a fórmula desse ácido é H2S, ou seja, 2 hidrogênios e 1 enxofre. É o que eu usei aqui. Tudo bem? Então, saber fazer esse tipo de raciocínio, quando ele dá um número atômico, você faz a distribuição eletrônica, vê quantas ligações covalentes cada um precisa fazer e vai emendando, vai juntando até satisfazer todo mundo, ok? Agora, exercício número 19 que nós vamos fazer.
Considere os seguintes elementos químicos com seus símbolos e números atômicos. Então, deu aqui hidrogênio, carbono, sódio, cloro e cálcio. Com quais elementos o cloro realiza ligações covalentes? Escreva suas fórmulas estruturais e moleculares. Vamos lá. Tem aqui, ó, para saber com quais eu faço ligação covalente, eu vou usar aquele truque que eu ensinei, o fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Para ser ligação covalente, os dois elementos têm que estar aqui dentro. Se os dois estiverem aqui dentro, é ligação covalente. Então, quando eu olho aqui, os elementos que fazem ligação covalente com o cloro, então tá aqui, ó, já vou usar o cloro. Eu tenho o hidrogênio, porque é aqui, ó, Cl e o H, tenho o carbono, Cl e o C, e tem o cloro também. O cloro pode se ligar com o próprio cloro. Então, já que os dois estão dentro, e aí também pode ser. O sódio, que é o Na, não está aqui, então ele não faz ligação covalente com o cloro. E o cálcio também não está aqui dentro, então não faz, já ignora os dois. Agora eu vou ter que montar aqui as fórmulas estruturais. Mas antes, ele me deu aqui o número atômico, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica para saber quantas ligações cada um desses elementos vai fazer. Hidrogênio, quando eu distribuo, eu percebo que ele faz apenas uma ligação. Carbono, quando eu distribuo, está aqui 2, 4. 4 elétrons na camada de valência, faz 4 ligações, é o que falta para 8. Cloro, na hora que eu distribuo, está aqui 7 elétrons na camada de valência. Ou seja, para inteirar 8, falta apenas uma. Então, o cloro faz apenas uma ligação. Começando aqui, então, vou fazer hidrogênio com cloro. Hidrogênio quer fazer uma, cloro quer fazer uma. Simples. Então, é só fazer uma ligação simples entre os dois. O hidrogênio fez uma ligação, satisfez. O cloro fez uma ligação, satisfez. Perceba aqui que eu não mostrei a fórmula eletrônica. Se você quiser começar pela fórmula eletrônica e depois passar para a fórmula estrutural, tudo bem. Mas se você já conseguiu entender o conceito e sabe já contar a questão das ligações sem precisar ficar contando os elétrons, também já vai dar certo, ok? Agora, vou fazer cloro ligado com cloro. Eu tenho o cloro que é fazer uma ligação, outro cloro que é uma ligação. É só fazer uma ligação simples entre eles também. Então, tem aqui Cl, ligação simples, Cl. Fechou também as ligações que eles precisam fazer. Agora, cloro com carbono. O carbono faz 4, o cloro faz uma. Eu tenho que colocar, então, 4 cloros. Um para cada ligação do carbono. Está aqui, ó. O carbono está fazendo suas 4 ligações e cada cloro está fazendo uma ligação. Você pode me perguntar, tem diferença colocar para cima, para baixo, para o lado, para o outro? Se eu quisesse aqui ter colocado Cl, H, tem diferença? Não tem diferença nenhuma, tá? Por enquanto, não se preocupe com o arranjo aí tridimensional da molécula. Só nos importa aqui saber ligar um com o outro. Então, se eu souber ligar tal com tal, fechou por enquanto. Isso é fórmula estrutural, tá? Aqui parte do exercício. Agora, a fórmula molecular, eu tenho que ver quanto de cada eu usei. Então, eu usei um H e um Cl. Aqui eu usei Cl2 e aqui eu tenho CCl4. Então, ó, a fórmula molecular do primeiro é HCl, a fórmula do segundo, Cl2 e a fórmula do terceiro, CCl4. Você poderia me perguntar, mas se eu colocasse CLH ou aqui CL4C estaria errado? A gente representa de outra forma. Como vocês não aprenderam ainda qual tem que ser qual elemento na frente, não se preocupe. Então, colocando nessas quantidades, independente da ordem com que vocês colocam, eu considero correto, tá bom? Então, aqui estão as fórmulas moleculares e aqui as fórmulas estruturais. Fechamos esse exercício. O último exercício dessa aula para a gente fazer, exercício número 18, ele fala assim, o fosgênio COCl2, saiu aqui desformatado, tá? É Cl2. Um gás é preparado industrialmente por meio da reação entre o monóxido de carbono e o cloro. A fórmula estrutural da molécula de fosgênio apresenta. Vamos ver, ele já me deu a molécula aqui, então é só eu ver quais elementos eu vou usar e quantos de cada um. Eu tenho carbono. Carbono é da família 4A, significa que ele faz 4 ligações covalentes. Oxigênio, olhando na tabela, oxigênio é da família 6A. Então aqui eu posso consultar a tabela, tá bom? Oxigênio da família 6A, ele para inteirar 8 faz 2 ligações.
E o cloro, Cl, é da família 7A. Para inteirar 8, faz uma ligação. Então, eu tenho 2 cloros, cada um fazendo uma ligação. Como que eu vou montar aqui? Vamos lá. Carbono faz 4, oxigênio faz 2, cloro faz 1. O que eu posso fazer? Eu coloco o oxigênio ligado no carbono e cada cloro também ligado no carbono. Assim eu satisfaço todo mundo. Então, olha aqui. O cloro está fazendo uma, esse cloro está fazendo uma. Ok, o cloro. Oxigênio está fazendo 2. Também ok o oxigênio. Carbono está fazendo 1, 2, 3, 4. Também fechei o carbono. Então, todo mundo aqui está fazendo sua quantidade correta de ligações. Eu tenho aqui 2 ligações simples e uma ligação dupla. Alternativa correta aqui, alternativa A. Então, nessa molécula eu tenho uma dupla, que é essa daqui, e 2 simples, está aqui. Ok? Não tem outra possibilidade. Mesmo que você arranjasse, colocasse em posições diferentes os átomos, se eles fizessem esse mesmo tanto de ligação, você chegaria nessa resposta corretamente, ok? Fechamos aqui o nosso capítulo 9. Agora, se você tiver dúvidas, pode me procurar. Até a próxima. Tchau, tchau.